Não havendo qualquer manifestação, declaro aprovada. Está sendo retirada de pauta, não tem nenhum processo retirado de pauta, tem um em segredo de justiça, que é o 20 da pauta, processo 2021-008-302-70. O primeiro processo de julgamento é o processo 2021-008-26173, que é o 9 da pauta. Bom dia. A relatoria da doutora Simone, que figura como apelante Energisa e apelado a Davos, representados pelo doutor Augusto Sávio, Léo do Prado e Daniel Sabadelha Aranha. Doutor Daniel, dispensa a leitura do relatório. Excelência, quem vai substituir o doutor Daniel sou eu, é o doutor Hugo Lourenço. Então, com a palavra. Luiz, tem advogado da outra parte também, da Davos, está presente? Tem, sou eu vou substituir doutor Sávio. Certo, dispensa a leitura. Dispenso. Pronto, com a palavra. Doutor Hugo, com a palavra. Senhor desembargador presidente, demais embargadores presentes nesta igreja Câmara, membro do parquê, demais presentes, bom dia a todos. Esse processo, ele tem cujo objeto a questão da demanda contratada, que nada mais é do que um contrato vinculado, um contrato bilateral, ele não anda na seara consumerista, mas ele é mais próximo do direito civil, com forte interferência no direito administrativo e regulatório, visando os integrantes de alta tensão do Grupo A. É uma quantidade que é vendida a uma demanda alta, todavia com custo-benefício bem menor do que o do Grupo B. Então, com isso, com a decisão que foi de primeiro grau, entendemos, no nosso recurso apelatório, que conferir uma isenção tarifária sem prévia autorização legal das partes. A ANEEL recomendou, como órgão regulatório, medidas no período da pandemia, como impossibilidade de suspensão de fornecimento e negociação entre concessionários e consumeristas de alta tensão, não se vendo necessário que demandas de alta tensão fossem tarifadas pelo custo de fato consumido. Então, entendemos que o judiciário, sob a peste da imprevisibilidade da pandemia do Covid, não deveria isentar determinados grupos do pagamento tarifário de energia elétrica. Aliás, neste egrégio tribunal, em ambas as câmaras, já entende que o judiciário não é dado o direito de intrometer em atos administrativos do executivo, como se observa do agravo instrumento 20.08.817.931, de relatoria do eminente desembargador, o doutor Luiz Antônio, que está aqui presente, no qual ele expõe o seguinte, que vale a pena destacar que a regulamentação sobre a energia elétrica é matéria constitucionalmente atribuída à União, de acordo com o artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, que, por força do dispositivo do artigo 3º, da Lei 9.427/96, delegou competência regulatória para a ANEEL. Da mesma forma, a primeira Câmara Civil do TJSE, a unanimidade de seus membros, sob a relatoria do eminente desembargador, que também está aqui presente, o doutor Roberto Eugênio da Fonseca Porto, também vem se posicionando no mesmo sentido quanto à questão da suspensão da demanda contratada em tempos de Covid, como se vê da emenda extraída do agravo instrumento de número 20.007.7892, no qual peço licença para ler a emenda. Agravo instrumento, ação ordinária com pedido de tutela de urgência, contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, suspensão das atividades do estabelecimento em razão da pandemia gerada pelo Covid, ausência dos elementos necessários à concessão da medida urgente, contrato diferenciado com fornecimento de potência maior de energia, altos custos da concessionária, manutenção dos termos do contrato, demanda contratada, recurso conhecido e provido unânime. O ministro Fux, no STF,
em sua decisão, também enveredou pela tese da usurpação de competência da União, por decisões nesse JAES, adentrando no mérito administrativo, conveniência ou oportunidade de um ato administrativo que não é seu, mas sim da União, de quem competência disso dará ou não, em exceção de quem será contemplado com ela. Uma dessa decisão bastante interessante, vou pedir também licença para ler um trecho dela. No atual contexto da pandemia, soma-se essas normas à Lei Federal 13.979/2020, que estabelece medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. O artigo 3º, parágrafo, inciso 10, desse mesmo diploma, estabelece que quaisquer restrições que afetem os 19 servidores públicos somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulatório ou poder concedente autorizador. Verifique-se ainda que a resolução normativa da ANEEL, número 878, 24 de março de 2020, norma específica para regular a situação da calamidade para o setor de energia elétrica. Neste sentido, a decisão impugnada ao determinar que a requerente se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em relação às faturas vencidas no período da pandemia do Covid, bem como determinar a suspensão da cobrança da parcela da demanda contratada, desconsiderou todas as normas acima elencadas, as quais já disciplinam hipóteses específicas de contexto excepcional como atual. Nesse ponto, ressalto que decisões judiciais não podem desconsiderar o papel institucional das agências reguladoras, a quem compete regular, por delegação legislativa e material da União, o serviço público de fornecimento de energia elétrica, dispondo sobre vedação à interrupção do serviço, de modo que a cobrança e pagamento dos débitos, dentre outras questões, se assim agir, estará o Poder Judiciário substituindo as gestores responsáveis pela elaboração pública. Então, com base nessas premissas, anote que a decisão impugnada também apresenta potencial de causar lesão à ordem administrativa e econômica, em razão da insegurança jurídica no tratamento e relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores, reforçado pelo risco de se multiplicarem medidas semelhantes, o que justifica a intervenção da Suprema Corte em contracautela. Então, deste modo, Vossas Excelências, tem-se que a decisão do primeiro grau merece ser reformada para fim de que seja cassada a suspensão da cobrança da demanda contratada. Então, para finalizar, requer que seja conhecido e provido para esse recurso, para fim, reformar o comando sentencial combatido, no sentido de restaurar o contrato de fornecimento de energia elétrica mantido entre as partes, possibilitando a retomada da cobrança da demanda contratada, inclusive cobrando faturas que não foram pagas no custo de apresentação, que estão protegidas sob o parte da referida decisão. Então, o que se requer, Excelências? Pois não. Doutora Milena, por gentileza, com a palavra. Eu acho que é convergente, é que está faltando, guarda um instantinho, está faltando o Uma voto. convergência de fatores. Desembargador, me permita uma palavrinha. Pois não. É porque consta eu representando o senhor e eu representando a doutora Maria Angélica. Mas aqui é doutor Roberto que vai votar. Isso. Mas tá certo isso, doutora Lívia. Eu vou tentar trocar, é porque está de um jeito, foi a mudança aí do sistema que já alterou. Eu vou tentar corrigir aqui novamente, só um instante. Eu não estava liberado para mim, não, esse... Realmente. Estou tentando corrigir aqui. Está constando aqui doutor Simone de novo, entendeu? Mas é doutor Roberto, pela ordem aí do regimento. Eu já não consigo alterar mais, só o pessoal do CPD, desembargador. Mas a relatoria é doutora Simone, né? Doutora Simone, substituindo. Relatora doutora Simone, quem integra o grupo agora na ordem seria o desembargador Roberto. Aqui está constando doutora Simone de novo, realmente. Agora tem que liberar para o doutor Roberto votar, né? A não ser que ele vote e aí registre. O desembargador Luiz, eu conheço o tema, prestei até atenção à sustentação oral. Eu conheço a doutora Milena não vai fazer sustentação, não? Não, veja bem. Ou sim. Dependendo do seu voto. Não, pode abrir a palavra, porque meu entendimento é com a divergência aí. Com a divergência. Então, seria... Mas ela tem que sustentar. Ela tem que sustentar. Então, doutora Milena, com a palavra. Bom dia, sauda a todos na figura da relatora Simone. No caso em questão, temos uma ação revisional do contrato de custe, que é o contrato de demanda contratada.
Na sentença de primeiro grau, o juiz decidiu o reequilíbrio contratual desde o decreto de 2016, de 16 de março de 2020, até a persistência das restrições da pandemia. Isso porque os efeitos da pandemia, da Covid-19, vem se lastreando desde março, com o fechamento do hotel integral, e persiste até hoje, devido às restrições no turismo, o que causa incontestavelmente o não uso das dependências do hotel e, por consequência, a redução do seu faturamento, tanto econômico quanto o faturamento da demanda de energia. É necessário o equilíbrio contratual, uma vez que a energia não comprovou qualquer impacto. Também não há que se falar na aplicação da suspensão liminar número 1403 do STF, porque nele se discute a inadimplência dos consumidores. Tanto é que na sua emenda, peço vênia para falar, ele fala agravo interno na suspensão de liminar, prestação de serviço de energia elétrica, determinação pelo Poder Judiciário de fornecimento de serviço de energia elétrica a consumidores inadimplentes. No caso em questão, a TAPS não está inadimplente, ao contrário, ela vem pagando mensalmente sua energia, sua demanda de energia. O que ele quer é apenas pagar o que efetivamente está consumindo. Ressalto também que não há que se falar, né, em reanálise das resoluções da ANAEL, o que é a reanálise do contrato. Friso também que a ANAEL não tem atribuição exclusiva para a demanda, visto que tem efeitos interpartes e não efeca-homines, podendo, sim, ser julgado por crédito do tribunal, sob pena de usurpação da sua competência. Ademais, o relator Alberto Romeu já decidiu no agravo 2020-0082166 pela possibilidade de reequilíbrio contratual no caso de questão, como também foi decidido pelo relator José dos Anjos, no agravo 2020-00083-990. Por esses motivos, requer a manutenção da revisão do contrato objeto dos autos. Concluído. Senhor presidente, eu estou habilitado a votar. Essa matéria foi recorrente na nossa Câmara durante algum tempo. Eu, inicialmente, tinha me filiado à tese logo quando surgiu, contrária aos interesses da energia, mas depois nossa Câmara pacificou os 4 desembargadores que a compõem, no sentido do voto proferido aqui pelo desembargador Ricardo, acho que por doutora Ana Bernadette. Razão pela qual eu acompanho a divergência inaugurada por desembargadora Ana Bernadette e como voto. Então, por maioria, o recurso está sendo provido. Concluído o julgamento, mas lá o que nós mitigamos, doutor Roberto, foi o seguinte: a decisão que ele traz aí foi uma que nós realizamos com relação à universidade, no qual não demonstrou prejuízo. Lá nós tínhamos dado em várias situações, as dos hotéis, que realmente houve prejuízo, os shoppings, que realmente ficaram fechados, e aí houve realmente que isso é a demanda contratada. Então, eles não pagariam sob demanda contratada quando ficaram fechados, entendeu? Então, foi nesse sentido que nós votamos. Edgardo, nossa Câmara pacificou em que, no sentido Qualquer de que situação. A demanda contratada devia persistir. Nós lá decidimos de forma contrária, mas está julgado, as decisões são assim, porque nós entendemos que os restaurantes, hotéis, eles sofreram realmente, e os shoppings que ficaram fechados, pagar uma situação que nunca houve uso zero é meio, mas tudo bem. Então, está anunciado o resultado. O próximo... Bom dia. 18 da pauta.
também da relatoria da doutora Simone Fraga. Doutora Simone, este processo aqui, eu acho que a doutora não estava presente quando houve uma consensuação das câmaras de que o dano seria de R$ 4.000. Então, todos já estão trabalhando nesse sentido, entendeu? Então, aqui o doutor Cesário traz aqui essa Eu já participei de alguns nesse sentido, desembargador, eu concordo. Concorda? Então, Concordo. seria a unanimidade o recurso conhecido. Aliás, deixa eu ver, quem sustentação aqui é da apelante. Com a doutora Luciana, do banco. Doutora Luciana, aqui está sendo reconhecido, doutora Luciana, e o julgamento sempre tem sido no sentido de R$ 4.000. Tudo bem, excelência. Então, o recurso está sendo conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Doutora Simone altera o valor aqui para R$ 4.000. O próximo. O 10 da pauta, pedido de sustentação pelo apelado com a doutora Luciana. Que eu acho que é convergente. Recurso desprovido à unanimidade nos termos do voto do relator. Não, aí tem uma divergência, doutor Luiz. A divergência de doutora Ana Bernadette. Eu acho que não, doutor. É o 10? Não, aqui tem uma nota do desembargador Cesário acompanhando. É o 10 da pauta, a doutora... Tem uma divergência, exato. De doutora Ana Bernadette. Então, eu estou no processo errado, deixa eu ver aqui, 10. Doutora Simone tem 4 votos e tem uma... tem, doutora Ana Bernadette, sim. Se eu entender que é pertinente, presidente, eu posso fazer o esclarecimento. Pois não, não. Eu sou minoria, a decisão seria convergente para a doutora, em favor da parte apresentada da doutora Luciana. Apenas a minha divergência aqui é no sentido, em razão de que nesse processo em particular foi feito um laudo pericial, a sentença foi, de fato, pela improcedência, mas no processo foi feito um laudo pericial, e o laudo pericial atestou que a assinatura não era da parte autora, razão pela qual eu estou abrindo a divergência, no sentido de que, considerando que a assinatura não era da parte autora, eu estou reconhecendo a nulidade da contratação. E com relação ao dano moral, houve a prova como houve a prova efetiva do depósito em conta da parte autora, eu não estou aqui reconhecendo o dano moral e afastando a litigância de má-fé contida na sentença. É como eu voto. E a razão do meu voto reafirma em razão de que existe um laudo no processo que atesta que a assinatura não é da parte autora. Essa é a razão da minha divergência. É como eu voto, presidente. Pois não, doutora. Como votam os demais? Mantém os votos os demais? Parece-me que aqui a parte depois recontratou esse empréstimo, e aí eu acho que por isso que fica a comprovação da contratação firmada, né? Isso é o que está aqui no voto. Nos autos é um contrato apenas, presidente, porque esse contrato foi submetido à perícia e a perícia concluiu, o laudo concluiu pela não autenticidade da assinatura. Ana, pela manifestação que você está fazendo, então, obviamente, você examinou melhor do que eu esses autos. Eu vi que havia uma notícia de refinanciamento, a parte teria refinanciado. Eu, inclusive, voto nessas questões como a colega também tem votou, inclusive, agora.
Mas me chamou a atenção essa questão de refinanciamento, mas agora eu estou com uma dúvida. Esse contrato de refinanciamento foi impugnado, foi feita a perícia também nele, porque aí me parece que seriam 2 contratos, né? Deixa eu Foi dar uma olhada. refinanciado o próprio empréstimo, né? O que está sendo dito aqui. Porque se o refinanciamento foi feito nos moldes de uma falsificação também, aí... Houve uma renegociação, né? Tentando abrir, identificar o... Nas folhas 12. De qualquer forma, a relatora está votando pelo desprovimento do recurso. Então, acredito que não haja De prejuízo. qualquer sorte, seria a minoria nos autos. Mas eu só não quero ficar incoerente com minha posição, que tem sido sempre nesse mesmo sentido da sua, Ana Bernadette. Mas o que me levou e inclusive eu fiz uma declaração de voto para que não ficasse uma situação contraditória no futuro, foi essa questão do refinanciamento. Eu estou olhando aqui também. Você diz aqui, só isto não seria motivo, mas o refinanciamento é que... Porque é uma situação que pode ser levada à seguinte conclusão. Veja só. O primeiro contrato, a perícia determinou que ele não foi assinado pela autora, né? Há a notícia de um refinanciamento. Ora, se esse segundo contrato também não o foi, então estaríamos de acordo, ou pelo menos eu estaria de acordo com a tese da colega Ana Bernadette. A questão que eu não estou conseguindo verificar aqui é se esse segundo contrato que se alega ter sido feito foi submetido à perícia. Só um minuto aqui. Presidente, eu não voto, mas no caso mesmo do refinanciamento, quando do primeiro julgamento, se há uma perícia alegando que a parte não contratou, a assinatura não é dela, o banco, a parte traz e mostra isso, a afetação segue para o segundo refinanciamento. A partir dali, ela não pode, mesmo fazendo um refinanciamento, o refinanciamento, quem faz é o banco, independente da parte pedir. Não, ninguém pode fazer, o banco não pode fazer refinanciamento. Ele lança o dinheiro na conta sem pedir, ele lança o dinheiro na conta sem pedir, imagine refinanciar. Quando chega naquelas penúltimas parcelas, e a parte já não tem disponibilidade do salário, o refinanciamento é feito independente da vontade da parte. Eu estou dando uma opinião. Eu também não participo, não voto, não. Mas acho que Rui tem razão quando diz que se o vício alcançou o financiamento, no segundo é consequência, não tem nem consequência. Não, mas se o segundo contrato não for submetido à perícia, teria que ser-lo, né? Para verificar. Porque senão ficaria uma coisa contraditória. Pode até. Foi falsificado. Embargador, o primeiro a gente sabe que foi. É financiamento do que foi falsificado, é nulo. Sobre falsificação, como é que a pessoa vai, mesmo sendo refinanciado, ser condenado por uma coisa que não cometeu? Mas para refinanciar tem que assinar de novo o contrato. Bom, é a minha opinião, não vou me envolver, mas entendo dessa forma. Também não participo. O laudo faz referência a 2 documentos que foram objeto de análise. A proposta de abertura de limite de crédito com desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário, limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento. E nos quesitos, a pergunta é do juízo: as assinaturas constantes dos títulos partiram do punho da requerente? Resposta: as assinaturas questionadas não foram produzidas pelo punho escritor da autora, conforme será tecnicamente demonstrado no presente laudo pericial. Segunda resposta: realizamos uma perícia grafotécnica onde constatamos que as assinaturas questionadas divergem para as peças padrões da autora. E a conclusão: diante dos exames periciais realizados, o perito conclui, considerando os padrões de confrontos, que as assinaturas apostas dos documentos questionados
não partiram do punho escritor de Maria das Neves de Souza, sendo, portanto, inautênticas para ela. Eu vou excluir o meu voto aqui, vou acompanhando a Bernadette. Bom, os demais mantêm os votos. Mantenha, senhor presidente. Então, o recurso está sendo conhecido e desprovido por maioria. Próximo. 6 da pauta, com pedido de sustentação oral pelo apelado com o doutor Flávio Menezes. É o 6 da pauta, amigo. Isso. Esse. É convergente com quem está pedindo a sustentação, é doutor Flávio, não é? É. Bom, se mantidos os votos, o apelo está sendo conhecido e provido. Epa, peraí, eu estou aqui no voto errado. Ah, doutor Luiz. Não é convergente, não. É apelo conhecido e provido. Quem está apelando aí é o município, né? Doutor Flávio não... Isso, eu sou pelo apelado. Pois é, então não é convergente. Quem é o relator? Quem é a relatora é a doutora Simone. A doutora Simone está tendo posicionamento contrário aos interesses do apelado. Essa é a leitura do relatório, doutor Flávio. Dispenso sim, excelência. Muito bom dia a todos, doutora relatora, demais desembargadores, essa colega da corte, colegas advogados que acompanham a sessão, servidores da casa. Vou tentar ser sucinto, até por conta da quantidade de processos na pauta, e por entender que o tema, o ponto de toque desse processo seria a forma, o título, na verdade, que instrui o processo, a ação monitória. Qual é a situação em linhas gerais? Foi uma relação jurídica estabelecida entre a empresa Ora Pelada e o município de Aracaju, por conta da realização do Forró Caju 2015. Salvo engano, essa relação foi estabelecida na gestão do saudoso João Alves Filho. E, prestado o serviço, o cliente procurou o município lavrou alguns documentos para atestar a existência da dívida. E esses documentos, inclusive, foram narrados na própria sentença, e peço vênia para ler apenas esse trecho em relação ao fundamento contido da sentença. As provas trazidas aos autos são um termo de confissão de dívida, assinado pelo secretário municipal de Comunicação Social e pelo secretário da Fazenda do município de Aracaju. O ente público, por seu turno, sustenta que não houve comprovação da prestação do serviço. O exame da matéria e das provas colhidas convence-me de que não assiste razão ao embargante requerido, aqui no caso dos autos apelantes. Cumpre consignar, embora não haja controvérsia nesse sentido, a possibilidade de ajuizamento de ação monitória em face da Fazenda Pública nos termos da súmula 339 e aí seguindo. Por outro lado, importa destacar os requisitos para que a pretensão autoral possa ser acolhida. Em primeiro lugar, exige-se prova documental prestável a adquirir eficácia do título executivo. Nesse contexto, a autora, aqui apelada, apresentou nota fiscal folhas 26, na qual descreve os serviços prestados em favor da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, o termo de confissão de dívida assinado por prepostos habilitados, folhas 20/23, e uma declaração também assinada pelo preposto do município, onde consta o valor histórico inadimplido. As assinaturas e as legitimidades dos assinantes não foram objeto de impugnação pelo ente público. No caso dos autos, o termo de confissão de dívida e a declaração assinadas pelos prepostos do Estado são suficientes para comprovar que o serviço descrito na nota fiscal 27/2016 foi devidamente realizado. Então, excelências, realmente o modo pelo qual a relação jurídica foi estabelecida talvez não seja um convencional, contrato, empenho, mas não pode, no caso o apelado, ser prejudicado por um erro ou por uma forma que foi estabelecida pelo município, sob pena de causar enriquecimento ilícito. Note-se que não houve negativa da prestação do serviço. O município não negou que prestou o serviço. O município
Inclusive, se ele tivesse indicado, deveria dizer quem fez esse evento, considerando que é um fato público e notório, e assim não o fez. Ele não impugnou a forma do documento, ele não disse que a assinatura é ilegítima, é falsificada, ele não disse que os prepostos que assinaram esse documento à época não faziam parte da gestão. Note-se que consta a assinatura, inclusive, do secretário da Fazenda à época. Portanto, não dá eficácia a esse título. Para a cobrança, ou para a ação monitória ajuizada, seria o mesmo que se aproveitar de um erro, vamos dizer assim, de uma conduta não tão quanto mais no serviço público, e por conta disso não pagar por um serviço prestado, efetivamente prestado. Repita-se, não houve qualquer impugnação quanto ao não serviço prestado, mas apenas em relação à forma dos documentos que foram encartados na inicial. Não houve questionamentos em relação ao documento, ao teor do documento, em relação à assinatura do documento. Portanto, entendemos que no caso do desprovimento do recurso, aliás, do provimento do recurso do município, seria atestar enriquecimento sem causa em relação ao próprio ente, considerando que o serviço foi prestado, e, repita-se, não houve qualquer impugnação quanto à não prestação do serviço. Por tais razões, pede-se o improvimento do recurso e a manutenção da sentença nos termos ali prolatados. Os colegas confirmam os votos. Ok, senhor presidente. Então, o apelo está sendo conhecido e provido por maioria. O próximo. O próximo é o 30 da pauta, pedido de sustentação pelo apelante com a doutora Silvia. Eu faço parte, Lívia? Faz, embargador. Faz. Eu já voltei também. O voto não está liberado aqui, o 30. Não está liberado. O 30 não faço parte, não. O 30 faz, desembargador, porque... Um momento, eu estou na pauta errada. O voto não está liberado, não, doutora Lívia. Só um instantinho. Autoria da doutora Ana Bernadette. O voto da relatora não está liberado, desembargador. Não, Bernadette, vai em gravar definitivo o seu voto e grave novamente, que ele aparece. E os colegas têm que dar um F5. Certo. Lívia, esse 30, embora seja aqui do gabinete, veja então, qual é o problema. A composição dele é a seguinte: doutora Simone, substituindo, no caso, era a vaga, né? Desembargador Roberto, doutora Bete Samara, substituição, desembargador Ricardo, desembargador Luiz, desembargador José. E essa vaga... É Simone que tem que dar esse... Então, peraí, deixa eu entrar, então, que eu estou no gabinete do doutor Luiz. Eu vou ter que sair, então. Mas esse voto está na pendência do gabinete? O voto eu estou visualizando. Não estão visualizando o voto? É só homologar, né, não no gabinete. Mas eu tenho que sair do gabinete do doutor Luiz. Eu vou para o gabinete... Deixa eu homologar por aqui, Simone, ver se eu consigo. Consegue não. Tem que ser pelo gabinete do Luiz. Não, ela está no meu gabinete. Esse voto é do gabinete. Aí você pode homologar, Luiz, aí pelo gabinete. Não, eu tentei, não consigo, não. Tem que entrar na outra senha. Está na vaga da desembargadora Angélica. Angélica, eu não tenho essa senha. Quem tem... Da doutora Angélica, é a Ana Bernadette que vai conseguir. Não, eu estou entrando agora. Entrei. Esse julgamento é uma verdadeira crise de identidade. Agora, aqui Lívia, por favor. Como se eu tivesse confirmado.
Olha, nesse exatamente. processo, Não interessante está... que ele tinha votado nesse processo, aí depois ele saiu. Agora, eu acho que... Não, e ele não está no relatório do gabinete, ele não está no relatório gerencial do gabinete. Eu entrei Vamos no. para o Eu próximo entrei. até desaparecer essa crise de identidade que o desembargador Cesário falou. E a minha sugestão é que veja com a TI isso, porque... Isso só eles podem resolver, porque para mim o voto Inclusive, não tem o comando de eu confirmar o voto. Aqui o processo não está aparecendo concluso para gravar definitivo. É o primeiro da pauta. Entre em consulta, digita o número do processo, quando aparecer, você clica em disponibilizar voto. Se aparecer Eu já estou na página do processo, não está saindo o comando de disponibilizar. Então, só na próxima com a tecnologia tirando isso. Exato. Fica para a próxima sessão, já fica anunciado. É o famoso tique, tem que abrir um tique. A crise aí foi grande. Bom, o próximo é o primeiro da pauta, é o processo 2021-008-39109, está votado já à unanimidade e é convergente com os interesses da parte, que é o apelado, e o recurso está sendo conhecido e desprovido à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador, por gentileza, já encerraram as sustentações. Você tem audiências? Tem. Você ratifica os seus votos que já estão lançados? Ratifico todos. Viu? Tá bem. Bom dia a todos, boa sessão e até a próxima. Até logo, até logo. Bom, agora, encerradas as sustentações, vamos dar preferência ao pessoal da segunda turma, doutora Lívia. Da primeira turma, melhor dizendo. Aí vai seguir a sequência, desembargador. Eu acho que pode ser. Seria o quarto da pauta. Quarto, né? Isso. O quarto está... O voto vencedor é o voto divergente do desembargador Roberto, que é pelo... Desembargador, a minha divergência foi acompanhada por desembargador Zé dos Anjos e desembargador Anadete, é no sentido de prover o recurso do Estado de Sergipe. Então, por maioria, foi provido o recurso do Estado de Sergipe. Próximo. Quinto da pauta. Sim. Quinto da pauta, o voto vencedor é o desembargador Zé dos Anjos. Está determinando sobrestamento do feito até que haja pronunciamento definitivo do STJ, por maioria. O sétimo. Sétimo da pauta. Processo 2020-008-15-228. O voto vencedor. Dando provimento ao recurso do autor e dá parcial provimento ao recurso dos réus, por maioria. O sétimo. Olha, esse é o 15.228, não é isso? É isso. 28, né? Eu ia chamar a atenção. Eu estou trazendo aqui a discussão com os colegas, para os colegas, uma tese até levantada pelo desembargador Rui na última sessão, salvo engano, referente a essas questões atinentes à improbidade administrativa. Houve uma afetação, o tema 1199, que Rui nos mostrou, onde o ministro Alexandre de Moraes afetou sob o rito de repercussão geral essa questão de prescrição da lei trazida na lei nova de improbidade administrativa e outros pontos também a serem discutidos na Suprema Corte.
não houve a determinação de suspensão, né? Mas Rui, com propriedade, no meu modo de ver, ele sugeriu a suspensão desses processos. Eu estou nos processos da minha relatoria já despachando pela suspensão, porque é uma matéria que, se nós julgarmos e amanhã disser lá no Supremo que a prescrição, como colocada na lei nova, vai vigir, que haverá retroatividade da lei nova no direito administrativo sancionador, que, aliás, na lei nova é expressa, dizendo que sim, todos esses trabalhos que nós vamos ter agora vão cair por terra. Então, os meus, de minha relatoria, eu já estou suspendendo. Qual é o atual, Cesário? Esse tem... O sexto da pauta. É o 6, né? 5228, desembargador Roberto. É o 6. Acho que é uma coisa que a gente pode aproveitar para debater sobre esse tipo de Aracaju e Theo Santana, né? Hein? Não. Não é esse não. Ana Lúcia Santos de Jesus. É o 7. Ele já foi julgado. É porque É o 7 da pauta. Olha, eu acho que o doutor Cesário tem razão. É melhor a gente ser precavido e cauteloso para não termos um retrabalho. Eu vou retirar de pauta. Eu não sei se aqui há prejuízo. É porque, inclusive, se nós não suspendermos, nós temos que aplicar a lei nova. Aí temos que analisar a prescrição, temos que analisar uma série de questões que na lei nova, a questão do dolo, que agora tem que existir em todas as modalidades, antes na culposa não precisava, né? Então, ou a gente suspende, ou a gente vai ter que examinar todos esses recursos que estão chegando sob a ótica da lei nova, né? O que vai levar a um exame mais detalhado, mais aprofundado, e se nós a aplicarmos e amanhã o Supremo disser que esses artigos são inconstitucionais, ou algum deles, ou vice-versa, vai dar uma reviravolta e um desperdício de trabalho para a gente aqui. Na verdade, não é se o artigo é inconstitucional, não, porque a lei foi alterada, não tem. O que eles estão tentando analisar é se essa retroatividade, né? Tem várias questões, a questão da prescrição, a questão da retroatividade, a questão do próprio dolo, enfim, eu até acho que eles não vão mudar, vão manter do jeito que está. Marco temporal, né, Eduardo Cesário? Marco temporal. Você vai começar por razões óbvias. Agora, de qualquer sorte, eu acho que os meus eu estou suspendendo todos. Eu estou aplicando aquele entendimento que o Rui trouxe, e da minha relatoria ontem eu já suspendi os meus todos também. O problema é suspender, Cesário, sem a determinação. Fica como pendente do gabinete, né? Tem uma prejudicial aí. Tá bom. Bem. Cesário, eu acho que foi discutido isso, e parece que foi o doutor Ricardo até que levantou, se não me falha a memória, alegando o seguinte: sim, e vai ficar fazendo o quê? Aguardando, aí neste aguardo pode prescrever ou qualquer coisa. Eu estou selecionando os que já são benéficos às partes, não haveria o que se discutir, essa que é a verdade. Pagador, Luiz, Oi. Como eu fui citado, aí fica parado, mas tem que ficar parado. Não se vai julgar. Se não tem marco temporal, não pode haver prescrição. Sim, mas repare, é complicado. Entendeu? Bom, meu ponto de vista é igual do Cesário, deve suspender por uma questão de cautela. O que o Luiz colocou, eu andei fazendo no gabinete. Quando já é favorável à parte, entendeu? que não há improvidade, nem pela lei favorável, velha. Não tem o que a lei discutir mais. A lei ele já se beneficia de qualquer sorte. Neste caso aqui, especificamente... Este tem que aguardar. É parcial. Eu vou retirar de pauta. Agora, eu acho que essa solução daqueles que serão beneficiados pela antiga lei, a nova beneficiaria muito mais. Esse eu acho que não tem nem o que se pensar. O problema Luiz, se surgir um marco temporal. O problema é como nós julgamos colegiadamente o que pode parecer aos olhos de um relator como favorável
a parte, chegar aqui no julgamento Não, chegando e a aqui, maioria se houver condenar, divergência, aí, ó, se houver divergência, aí tem que retirar, lógico, não tenha dúvida, concordo. Vereador Luiz, olha, o marco temporal é que vai definir isso aí. Né? Bom, Sobre a eu retiro. prescrição, principalmente. A dúvida é melhor, viu? Tá bem. Desembargador Cesário. Eu vou me filiar à minha tese e à do desembargador Cesário. Certo. O desembargador Cesário pontuou uma coisa que eu acho que é extremamente interessante, né? Concordo com o desembargador Roberto também, que a suspensão tem um potencial lesivo grande, logicamente, né? A gente fica sem saber por quanto tempo, efetivamente, a gente vai manter esses processos suspensos, mas, por outro lado, também, nesse ponto eu concordo com o desembargador Cesário, se o que hoje se visa, né, com o Código de Processo, é a segurança jurídica, a uniformidade das decisões, realmente, além de ser o retrabalho, é um risco muito grande estarmos proferindo aqui decisões que possam vir de encontro ao que for decidido futuramente nesse recurso paradigmático, e a gente amanhã tem que estar retrabalhando, trazer esses processos, voltando, decidindo esses processos novamente. Então, agora, acho também que deve ser, como o desembargador Ricardo está de férias aqui, né, compõe efetivamente a segunda Câmara, porque eu acho que é uma decisão que não deveria ser, ao meu modo de ver, não deveria ser uma decisão que possa ser tomada por alguns gabinetes, por outros não, né, submeter a julgamento alguns processos e outros ficarem suspensos. Eu acho que, nesse sentido, minha sugestão de que haja efetivamente um consenso entre as duas câmaras para que os processos sejam mas em que pese tem alguma restrição sempre, porque a gente tem a necessidade de ver os processos sendo julgados, né, principalmente quando a gente tem as metas do CNJ aqui, as nossas costas, mas eu acho que é mais prudente também, nesse momento, suspendermos os processos e aguardá-los. Até porque, como a suspensão, por enquanto, não é obrigatória, se também houver uma demora muito grande, nada impede de que, já sinalizando os tribunais superiores, no sentido de que se a questão do dolo, a questão da retroatividade, se sinalizar nesse sentido, nada impede, como foi uma opção do tribunal nosso, a suspensão, a gente pode também retomar esses processos, se já houver não houver uma decisão, mas houver uma uniformização, uma sinalização, pelo menos, pela uniformização da jurisprudência. Mas acho que o desembargador Ricardo deveria se manifestar, e minha opinião é que haja uma opinião, um consenso entre todos os gabinetes nesse sentido. Desembargadora, eu concordo que suspende. Acho que, inclusive, você disse certo, todos devam fazer isso, porque para não ficar um gabinete caminhando nesse sentido, o outro não, forçando o colega a pedir vistas. Eu fiquei preocupado, que a improbidade faz parte de uma meta, né? E nós vamos ter também, em outra situação que aparece muito no gabinete aqui, nós vamos ter justamente os processos de uma meta, já que não estão suspensos, com mais de 100 dias de despacho. Nós passamos agora recentemente por uma inspeção do CNJ, todos sabem que eles olharam muito isso. Mas, se forem todos, a gente pode justificar a suspensão com base nesse despacho do ministro Alexandre de Moraes, né? Presidente, se me permite, eu estou a substituir a desembargadora Yolanda. Eu entendo a prudência da desembargadora Ana Bernadette em relação à ausência do desembargador Ricardo. Mas, em termos práticos, no caso específico, o desembargador Rui já anunciou a posição, o desembargador Cesário e o desembargador Roberto da mesma forma. Ora, não teria como, na primeira Câmara, esses processos que saíssem aqui do gabinete da desembargadora Yolanda ir a julgamento. Porque, ou, como disse o desembargador Roberto Porto, alguém teria que pedir vista, seria uma situação. Então, eu acho que, em relação à primeira Câmara, já pode ficar decidido. Agora, também poderíamos pensar em alguma situação de fazer comunicação formal, não sei, pensar num instrumento, em relação à CNJ para essas questões. Porque o que é que ocorre?
bem disse a desembargadora Ana Bernadette, em relação à questão que tem que ter segurança jurídica, a questão da isonomia dos julgamentos, tudo mais. Ora, e aí nós estamos sendo premidos. O ministro dá uma determinação, mas não suspende. Mas, em termos lógicos, como todos já mostraram, é como se fosse uma suspensão. Né? Para ter segurança jurídica, é como se fosse uma suspensão. Então, talvez pensar no instrumento de todos os gabinetes, então, concordando com a suspensão e fazer algum tipo de comunicação, como bem disse o desembargador Roberto, em alguns casos está se aproximando dos 100 dias, para que depois a gente não tenha lá na frente uma surpresa desagradável. Só complementando, doutor Gilson, com relação a isso. Por via da presidência, ao CNJ, inclusive, não é? Por causa dos 100 dias. Agora, o desembargador Cesário pontuou muito bem a garantia jurídica e, infelizmente, lá eles também sabem. E o ministro deixou em aberto a decisão dele. Essa cautela, eu acho que assim, é uma discussão que a gente pode mesmo amadurecer, porque essa cautela é importante. Eu vou ler só uma parte da decisão do ministro Alexandre Moraes. É lógico que isso submetido a plenário amanhã pode haver uma decisão de suspensão, mas a decisão dele foi: na presente hipótese, não se afigura recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, haja vista que a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas e eventuais medidas de constituição patrimonial devem ser prontamente examinadas em 2 graus de jurisdição. Ou seja, mas via de regra... Essa questão que o doutor Roberto Porto pontuou, né? De repente, a decisão do ministro de não suspender, exatamente por se tratar do processo da meta 4, e a opção que se fez foi exatamente não ter essa suspensão com prejuízo. Então, assim, é uma decisão que a gente tem que olhar os 2 pontos, né? A gente não vai ter o melhor dos mundos nas duas, mas... Pois não. Não, pode falar, Margarida. Eu ia justamente ler esse ponto da decisão do ministro, mas observem que ele se refere nesse trecho, não é? Haja vista a instrução processual e a produção de provas. Ou seja, ele dá uma conotação muito mais do 1º grau de jurisdição, ou seja, na instrução do processo, para que não se percam provas, né, pelos mais variados motivos. Né? Quando nós estamos aqui a julgar recurso, tudo já foi ultimado, é só manter ou não manter a decisão do 1º grau. Né? Portanto, a suspensão, no meu modo de ver, inclusive, ele determina, né, que essa suspensão ocorra no STJ, porque quando ele diz nas instâncias ordinárias, os tribunais superiores, então, estão excluídos dessa hipótese que ele menciona na decisão dele. Ou seja, se para no STJ o andamento de um RESP que envolva isso, né, não vai haver diferença nenhuma em relação aos tribunais, porque a produção da prova já foi feita, né, ou seja, não haverá o perigo dessa prova se esvair por qualquer motivo que seja. A única coisa que o tribunal está fazendo agora é mantendo ou não mantendo, ou modificando a decisão de 1º grau. Então, eu acho que a suspensão é um caminho correto, com essa complementação de consulta ao CNJ, através da presidência do tribunal, motivada pela provocação que nós pudemos, das câmaras, fazer ao eminente presidente para que faça essa consulta. Né? Porque também, com tanta coisa para a gente fazer, a gente ficar desperdiçando energia e trabalho para depois receber de volta processos para julgar novamente com rescisórias ou com outros recursos que sejam, para mim, eu acho que no momento que nós passamos, né, em que estamos até a discutir questões como volume de trabalho e aumento de vagas, é um absurdo para a gente desperdiçar energia, tempo, trabalho com isso. Desembargador, então fica sugerido que se suspenda os apelos.
Sim. Agravos sobre medida de constrição, sobre recebimento não, e o andamento das ações em primeiro grau, na instrução, que é quem instrui, é o primeiro grau, continuariam, né? Eu acho. E consulta e provocação à presidência para consultar o CNJ a respeito dessa medida. Porque também, se o CNJ disser, olha, tem meta 4 e vocês tratam de julgar, vamos julgar, tá? Paciência, vamos julgar. Né? Que a lei não foi suspenso no STJ, a lei, mas não se afastou nenhum artigo liminarmente. Né? A lei está valendo. Né? Inclusive porque isso tem um reflexo para nós, em termos de cumprimento de meta, e para o tribunal, em termos do cumprimento das metas, da questão do selo, né, da premiação. Então, há um interesse maior aí, tudo. Da presidência sobre e depois do Tribunal de Justiça. Então vamos suspender os apelos na primeira e na segunda Câmara. Agravos que discutam situações intermediárias e no primeiro grau nós continuamos, né? E provocamos, através da presidência, o CNJ para que ele nos oriente. E é para isso que ele primordialmente existe, né? Para dar uma orientação administrativa para nós. Uma uniformização de procedimentos do país todo. Acho até que, se ele não foi provocado, vai ser muito bom, porque isso vai servir para todos os tribunais, né? Que devem estar passando pelo mesmo problema que nós. 8. Desembargador Luiz, seu áudio está fechado. Eu vou comunicar ao desembargador Ricardo, é bom dar conhecimento a ele, está se passando, e acho que não sempre teve o princípio da colegialidade e com certeza irá estar de acordo e comunicar ao presidente para que ele adote essa providência junto ao CNJ. Não é isso? A decisão de todos. Então, o processo está sendo retirado de pauta. O próximo, doutora Lívia, é o 8º, é? Isso, o 8º. O 8º tem o voto. Desembargador, esse é um semelhante ao que o senhor falou, doutora Simone, que o voto... que para uniformizar para 4 mil, eu vi aqui. R$4.000, é isso. Trazido, então eu vou modificar o voto para R$4.000 e fica o recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade nos termos do voto do relator. O 11 da pauta. O 11 da pauta. O 11 da pauta é por maioria, se mantiverem os votos, quando deixa eu ver, tem aqui uma manifestação do doutor Zé dos Anjos. Por maioria, o recurso está sendo conhecido e parcialmente provido. Só que aqui o dano moral também, pela mesma forma. Doutor Luiz, não é a mesma hipótese dos 4 mil, não? O anterior é para 4 mil, né, doutor Zé dos Anjos? Não é isso a sua sugestão? Porque ela está dando 2.500 e você traz aqui a sugestão de 4 mil. Também será. Está sendo reduzido para 2.500, quando na verdade foi foi fixado em 5 mil. Aí fica para 4. Vai para 4. Né? Fica 4, na realidade é 4. Se bem que esse daí eu acho que não envolve aquela questão de banco, não, né? Outra coisa, né? Não. Particulares. São particulares. É verdade. Aí, particulares. Por isso que eu acompanhei, Zé, o seu voto e não levantei aquela questão dos 4 mil aqui, porque pode-se até chegar ao meio termo dos 4 mil, mas não com base naquela tese, né? Mas eu acho que a melhor tese aí é o 4 mil mesmo.
Eu acho que é o certo, doutor Cesário. E Doutor nada, Cesário, nada eu tenho por. cinco. Se todos concordam, eu acompanho. Então, a unanimidade foi o recurso conhecido parcialmente provido, modificando o valor para R$ 4.000. O próximo, 12. É 12 ou 11? 12 agora. 12. Obrigado. aqui é o voto divergente, que está com a maioria da doutora Ana Bernadette, dando parcial provimento ao recurso, excluindo a condenação por dano moral, por maioria. 13. Aqui também aqui é o caso de R$ 4.000, embora não seja banco, há uma divergência aqui do doutor Zé dos Anjos e seria readequado para R$ 4.000 se todos estiverem de acordo, né? Que são. Concordo, senhor presidente. Doutor Zé dos Anjos está de acordo? De acordo. De acordo, sim. Você é conhecido e parcialmente provido, modificando o valor para R$ 4.000. Próximo. 14. Isso. 14. Esse aqui falta votar. Doutor Zé dos Anjos, eu e desembargador Roberto. Eu estou votando pelo improvimento do recurso. Pelo improvimento, né? Qual é esse? 14. 14. É que acho que esse voto não estava disponível ontem. Viu, doutor Luiz? Aí o improvimento do recurso é manutenção para R$ 4.000. Mas o raciocínio é o mesmo, na verdade, né? Aliás, desembargador Luiz, substituído por doutora Simone, está reduzindo para 2, e José e Ricardo, substituído por Ana Bernadette, para 4. Eu estou acompanhando os 4, que é o que eu voto na Câmara. A gente também tem decidido na segunda hoje. Tá? Padronizado. Ela está reduzindo de 4 para 2, mas ela já acompanhou, doutora Simone, já acompanhou em outros, então seria a mesma situação. O recurso está sendo conhecido e parcialmente provido. Não, seria desprovido, seria improvido, doutor Luiz. Doutor Luiz, seria improvido. É porque o primeiro grau já deu 4. Entendi. Então, o recurso seria conhecido e improvido. O primeiro grau deu 4, é isso mesmo. Improvido, à unanimidade nos termos do voto da relatora. 15. 15. Recurso conhecido e provido. Provido por maioria. 16. Aqui o valor, doutora Ana Bernadette está trazendo, que é o voto vencedor, de R$ 1.200 e não 700. Somente com relação aos honorários, presidente. Isso. O resultado seria o mesmo. Então, seria por unanimidade modificado o valor para R$ 1.200. É isso? O próximo. 17.
Por maioria, o recurso está sendo conhecido e provido. 19. 19. Aqui, José dos Anjos está reconhecendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa, em virtude da desnecessidade de inclusão da União no Polo Pacífico, por maioria. Qual é esse, desembargador? É o 17. 19. 19. Eu não faço parte, não. Não. Esse ficou como presidente. O voto vencedor é o doutor Zé dos Anjos, no sentido de concluir para conhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa em virtude da desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda pelas razões expostas no voto. E o voto dele conclui nesse. Esse voto foi exatamente, a matéria desse processo é exatamente aquela que foi decidida ontem. Isso é reclamação. Isso, que foi aquela questão de se é competência da Justiça Estadual quando a medicação, o procedimento não está na relação do SUS. Certo. Mas o pleno decidiu de forma diferente. O pleno decide que encaminha agora protegido a decisão da Justiça Estadual no que lhe fora concedido. Não é isso? Foi decidido. Viu, doutor Zé? Aqui realmente houve lá no pleno essa decisão. Microfone, desembargador José. Presidente, no pleno agora, como lembrou o desembargador Roberto, pleno de quarta-feira, semana passada, essa semana ainda, nós votamos de forma diferente. Não. Foi decidido na forma em que o desembargador Roberto e a doutora Ana Bernadette está dizendo. Foi ontem, doutor. Mas foi diferente da conclusão. De forma diferente. É que os desembargadores Zé dos Anjos e Bete Samara e Elvira ficaram vencidos. Mas aqui, na composição, tem 2 dos vencidos que estão mantendo seu entendimento. Agora, o terceiro voto, que seria de Vossa Excelência, de Maduro e o doutora Simone, é que seria o decisivo aí, né? Eu e a desembargadora doutora Bete Bete Samara votamos ao contrário. De forma diferente. Realmente, eu acompanhei a maioria ontem, porque a gente tinha uma preocupação de quando encaminhasse, a parte não ficasse protegida, mas está indo para lá com a decisão que não desprotegerá, continuará da mesma forma, só que vai dividir a responsabilidade com a União. Isso, e nessa época, desembargador, o tribunal ainda estava voltando reconhecendo a competência estadual. Certamente foi a época que houve o voto de Vossa Excelência aí. Exatamente. E já vai com a garantia da liminar. Houve a mudança de entendimento do tribunal nesses últimos julgamentos, né? Isso. Olha, eu continuo entendendo que o Supremo, em situações quase recentes, tem se manifestado exatamente conforme o voto aqui lançado. Então, eu mantenho meu posicionamento, sou vencido, mas não convencido. Eu vou acompanhar a doutora Ana Bernadette, porque eu fiquei convencido. O doutor Zé se preocupa muito que... Convencer de desembargador Zé dos Anjos não é tarefa... Não é fácil, não. Não, mas é fácil. Eu não tenho dificuldade de ser convencido, não. Agora, tenho também... é claro. Eu estou... O próximo é o 20, doutora Lívia. 20. O recurso está sendo conhecido e provido por maioria. Deixa eu ver aqui se tem a quantidade.
José dos Anjos traz aqui. Aqui a de alimentos, o doutor Zé dos Anjos está pedindo para reduzir para 10%. Eu estou mantendo o meu voto aqui. Os colegas confirmam o voto, eu anuncio o resultado do recurso conhecido e provido. Mantém os votos, os que votaram, doutor Cesário, doutor Ricardo, doutor Ana Bernadette. Então, o recurso está sendo conhecido e provido por maioria. 21. 21. Desembargador, somente atualizar os 5.000 para 4. Esse aqui, não é? É, só isso. Que o relator... 4 oral, 4 indenizatórios, 5.000. Seria 4, justamente nessa decisão hoje aqui. Já foram 7 processos nesse sentido. Doutor Gilson, está de acordo com os 4.000, doutor Gilson? Presidente, esse foi votado pela desembargadora Angélica em 26 de novembro. Desculpe, é isso mesmo. Como faz agora? Mantém a maioria, não tem jeito. O voto dela tem que ser observado. Mantenha. Então, o recurso está sendo conhecido e improvido. Por aqui os R$5.000. 22. 23. 23. Isso. É o 22. E o 22? Bom, tá. No 22 e 23, presidente, eu havia lançado divergência com relação ao valor, que antes era de 3.000, depois a Câmara chegou a R$4.000. Então, eu retiro a divergência e, nos dois casos, acompanho o voto do relator. R$4.000. A restituição. No caso do desembargador Gilson, foi eu que lancei, é a restituição, né? Sim, sim. É isso? Então, o recurso está sendo conhecido e desprovido aqui. Os dois votos, a mesma coisa, viu, desembargador presidente? Isso. É a unanimidade, né? Que estão de acordo com 4, ficaria a unanimidade. O doutor Gilson já... Próximo. Agora o 23 da pauta. Eu só vejo uma sessão. Não, você não veio. É idêntico ao anterior, ao 22. Também. Então, o voto vencedor passaria a ser do doutor Gilson. Não. O voto seria 4.000. De 4, mas aqui já tá em 4, doutor. Pois é, então. Não, é que a divergência que eu lancei era para 3.000, porque antes a Câmara decidiu... Desembargador presidente, doutor desembargador Gilson lançou de 3. Eu dei um parcial provimento, entendendo que seria 4, e quanto à restituição em dobro, havia antes e depois da data, do dia 31/3/2021. Não é isso, desembargador Gilson? Eu encampo essa tese dessa parte final, doutor Mas Gilson. foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu estou encampando essa tese final, que Vossa Excelência está aqui arguindo no meu voto. Perfeito. Então, fica por unanimidade também. Unanimidade. Mas aí seria parcial provimento, nos termos que agora acaba de ser fixado. Acompanhando a tese lançada inicialmente pelo doutor Gilson, que está encampado pelo doutor Rui. E por mim Ao contrário. Não, o doutor Gilson foi que lançou, né? Não. Não importa. O importante é que fica nos 4.000 e a partir de 31 de março é 5. Próximo, doutora Lívia. 24 da pauta. 4 da pauta. Nesse caso, presidente, eu lancei a divergência por entender que, mesmo tendo depósito em conta, como não foi contratado, haveria, sim, um dano moral de 4.000. Foi essa divergência que eu lancei. Certo.
E o senhor entendeu que, por ter o depósito em conta, não haveria, que também é o entendimento, o dano moral, que também é o entendimento, me parece, da doutora Ana Bernadette, não é, doutora? Bom, eu mantenho o meu voto e aqui está com 3 votos. Recurso conhecido e improvido por maioria. Próximo é o 25. 25 existe desembargador aposentado, tal, tem esse impedimento, né? Pronto. Então, 25 precisa ser resolvido. pronto. Então, é aquele problema do CPD. Já vou passar para eles. 26. 26. Caiu aqui. Doutor Roberto, pode dar seguimento aí, que caiu aqui minha parte do processo. Mas eu acho que é o mais antigo, depois de Vossa Excelência, na Câmara de Vossa Doutor Excelência. José. Então, doutor Zé dos Anjos. Isso. Aqui está sendo por maioria, desprovido recurso. Desembargador, nesse caso eu estou lançando a divergência, alterando para 4.000. E eu estou acompanhando a divergência do desembargador Rui. Só um minutinho aqui. E o dano moral de 4.000, né? Sei. Nesse caso. Eu vou encampar a tese. Fica o dano moral fixado em R$ 4.000. Por maioria. Aliás, dá unanimidade, né? Unanimidade, Doutor Luiz, devolva a presidência. Parece que ele ainda não conseguiu, desembargador José dos Anjos. Doutora Lívia, qual é o próximo? 27. Também da minha relatoria. Eu estou retirando a divergência, que era o valor anterior de 3.000, e estou acompanhando Vossa Excelência, R$ 4.000. Então, retirei a divergência. A unanimidade foi desprovido o recurso, né? Mantendo-se a decisão. Doutor Luiz, Vossa Excelência está com a palavra. 28. Ainda não consegui não, doutor. É o 28 da pauta, da minha relatoria. Doutor Gilson, aqui já é uma tese diferente, né? Vossa Excelência está sendo... Eu mantenho a divergência, vou ficar vencido. Não, Vossa Excelência é Maria Angélica, aliás. É Gilson, é você mesmo, tá às vezes eu sou Maria Angélica, às vezes eu sou Yolanda, já fui Ana Lúcia. Eu sou um feminista convicto. Mas Vossa Excelência está sendo vencedor aí. Vencedor? Perda do interesse então, de agir. Voto, porque estava vencido. Né, Gilson? Perda do interesse de agir. Perda superveniente. Não, mas então, a minha tese é diferente. Eu estou vencido. É isso que eu estou dizendo, ficou vencido. Por maioria foi vencedor o doutor Gilson Félix. Olha. Pelo desprovimento de recursos. Isso. 29. Lavrará um voto vencedor. Luiz, Vossa Excelência está com a palavra. Doutor Luiz está voando. Na minha relatoria, processo 2021-0083-6043, doutor Gilson Félix está sendo o vencedor. É a tese dos 4.000 também, Gilson, aí? Não, no 29 é aquela questão da taxa no contrato. A taxa foi inferior à taxa média de mercado. Eu estou colocando que o 1,82% não chega a 20% de diferença da taxa média de mercado. Certo. Cada acompanha, Gilson. Eu estou a encapar o seu posicionamento, portanto, a unanimidade foi dado passo ao provimento ao recurso. Não houve abusividade da taxa. Isso. O próximo, Lívia. 31. 31 também da minha relatoria. A tese vencedora aqui está sendo a doutora Ana Bernadette.
por maioria, foi... Deixa eu ver aqui o final. Desembargador Zé dos Anjos, está na minha parte final, se o senhor quiser, eu faço a leitura da parte final do meu voto. Não, pode fazer, doutora Ana Bernadette. Com essas considerações, estou votando no sentido de conhecer e acolher em parte o recurso da parte autora para determinar o acompanhamento diário de profissional de enfermagem, técnico ou graduado, pelo período de 6 horas diárias, das 7 às 13 horas, mantendo os demais serviços concedidos administrativa e judicialmente, visita médica mensal, fisioterapia 3 vezes por semana, fonoaudiologia 3 vezes na semana, visita nutricionista mensal e dieta enteral permanente com procedimento GTT. E concedo isso e dou provimento parcial ao recurso da CAMED para reconhecer a preliminar de julgamento ultrapetita, decotando da sentença o serviço de terapia ocupacional e psicoterapia, e excluir o dano moral. Foi não. Então, por maioria, portanto, foi vencida a tese do voto da gente, da doutora Ana Bernadette, que levará o voto vencedor. Eu sempre dou dano moral nesse caso. Fico vencido. 32. 32 da minha relatoria. Por maioria, está sendo vencedor da tese o voto da doutora Desembargadora Angélica. Maria Angélica. Que nesse caso, quem lava o voto? Quem lava o voto é a doutora Ana Bernadette. Lavrará o voto é o desembargador Rui, que foi o primeiro a acompanhá-la. Certo, então o doutor Rui vai lavrar o voto vencedor. O próximo, Lívia. 33. Aí, doutor Luiz está comandando, é o próximo a decidir. Doutor Luiz, volta à presidência. Aqui o voto vencedor é o do desembargador José dos Anjos. Pelo desprovimento do recurso por maioria. 34. 34. Aí também deve ser a tese dos 4.000, né? Eu acho que sim. Falta desembargador Cesário. Já voltou, Ele está doutor fazendo referência justamente aos 4.000, desembargador Cesário. Exato, eu não votei porque justamente para lembrar essa, mas acho que vai ter unanimidade. O valor de R$ 4.000, o recurso está sendo conhecido e parcialmente provido por unanimidade. 35. 35. Mesma coisa. Mesma situação também. O recurso está sendo conhecido e parcialmente provido no valor de R$ 4.000. Aí é unanimidade, né, doutor Luiz? A sentença já era 4, né? Não, sentença é 7, né? É 7, é parcialmente provido mesmo, doutor Zé. A unanimidade, o valor de 4.000. Certo. 36. 36. Isso aqui o voto não está liberado. Aí também, viu? É a mesma tese do anterior, Lívia. Aquela questão. É o 37, né? O 36 é o que não visualiza o voto, só para ver. Pronto, então o 37 agora. 37. Pode ser necessitado da sentença por maioria. Exatamente. Por maioria, foi anulada a sentença. Próximo. 38. 38.
O recurso está sendo conhecido e provido por maioria. 39. O recurso está sendo provido por maioria. 40. 40. Parcial provimento por maioria. 41. 41 por maioria. Cuidado, parcial provimento. 42. 42. Presidente, eu retiro a divergência, que era a questão dos 3.000, e para que fique 4.000. Pronto, então, a unanimidade, o recurso está sendo conhecido e... Já está atualizado, não está não? Desprovido. Desprovido. Desprovido, a unanimidade. Pronto. Só aquele desembargador José, para anular o julgamento. Ah, tá. Não me lembro mais a tese. Qual foi a tese? Por favor. Foi essa questão, foi o processo 2021-0083-0280, que foi julgado à unanimidade como sendo o caso dos 4.000. Na sentença dava 6.000, mas não pedia a redução do dano. Não se pode julgar em pé. Aí, nesse caso, me parece que deva ser anulado o julgamento para nova apreciação da Corte. Entendeu, doutor Luiz? Entendi, porque não... Qual é o número do processo, doutora Lívia? A pauta, o número da pauta, qual é? Não, esse não está na pauta, só trouxe para ele, foi julgado anteriormente, 17 de fevereiro, está anulando o julgamento, trouxe hoje só para anular, anunciar a anulação aqui no colegiado. E depois trarei o novo voto. Isso. É daqui da ampliação, é? Não está nessa pauta, não. Mas é da ampliação? Ele foi julgado pela ampliação. Na ampliação ou na Câmara? Não, aqui na ampliação. Ah, certo. De acordo. Então, de acordo. De acordo. Pronto. Mais alguma coisa? Não. Bom, encerrado a sessão. A todos um bom dia. Bom dia. Bom dia, bom todos. trabalho. Bom dia a todos. Bom final de semana. Nós todos. Bom dia. Amém. Tchau, Lívia. Tchau, obrigada. Tchau, doutor Eduardo. Até logo.